Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Vozes pela Inclusão aqui no Diário PCD, pelo YouTube, pelo Facebook, em todas as mídias sociais do Diário PCD. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estar conosco. Dr. André Naves, titular do quadro Vozes pela Inclusão, está aí em um período com outras atividades, mas em breve retorna à apresentação do Vozes pela Inclusão. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou uma pessoa de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalhas, estou com óculos de hastes finas e lentes transparentes, cabelo escuro penteado para trás, eu visto uma camisa azul, a camisa do Diário PCD, ao fundo um painel branco. E já conosco aqui na nossa sala de entrevista, este quadro Vozes pela Inclusão, a advogada Inajara Piedade da Silva, doutora Inajara, que em pouco mais de um mês teve a conta dela no Instagram que está repercutindo em todo o Brasil, em todo o mundo, em função das publicações que ela tem feito em relação aos direitos das pessoas com deficiência e, por isso, aceitou o nosso convite para estar aqui no Vozes pela Inclusão. Doutora Inajara, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Diário PCD. Que prazer recebê-la no Vozes pela Inclusão. Bom, inicialmente eu quero saudar todos os que acompanham o canal e agradecer esse convite, Abraão. É um prazer enorme estar aqui com vocês nas Vozes pela Inclusão. Essa possibilidade da gente falar um pouco mais a respeito da inclusão é sempre muito bem-vinda e agradeço profundamente. Vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos compridos, loiros, estou com um blazer branco, um vestido preto, estou com um cordão de uma medalha, essa medalha até é de São Bento, que é protetor das mulheres. Atrás eu tenho um mapa mundi com tons marrons, estilizado, e não vou falar minha idade, mas para que vocês tenham noção, eu me formei com 22 anos na faculdade de Direito e sou há 30 anos formada. E mais uma coisa que eu preciso contar para vocês, para completar essa descrição, é que o cabelo é pintado. Então, essa acho que ficou a minha descrição completa. Quero dizer que é muito bom mesmo estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão caro para mim, é tão importante que é esse que nós vamos conversar hoje, e a gente vai conversar de forma bem leve, eu vou tentar usar termos bem tranquilos aqui para que todos possam entender. Nós, entre outros temas, vamos falar sobre a questão do mercado de trabalho e a pessoa com deficiência. Mesmo porque, recentemente, aí, a modernização ou a flexibilização da lei de cotas no mercado de trabalho trouxe aí esse assunto como um dos mais debatidos em todo o Brasil em relação ao pronunciamento do ministro Luiz Marinho, que aí disse que a criação de um fundão, né, para substituir a obrigatoriedade da lei de cotas poderia ser uma boa opção, e isso acabou tendo uma repercussão muito negativa diante de tantas entidades de todo o Brasil. Antes de mais nada, doutora, como é que começou a sua relação como advogada e a pessoa com deficiência? De onde veio a influência das pessoas com deficiência dentro da sua profissão enquanto advogada? Bem, eu comecei minha profissão como advogada já na área de inclusão, eu sempre gostei dessa área, mas com relação à pessoa com deficiência, ela se deu há 14 anos atrás, mais especificamente há 12 anos, quando meu filho com 2 anos e 2 meses teve o diagnóstico de autismo. E a partir daí, eu passei a me dedicar a esse tema e na verdade, a suprir as necessidades que ele tinha, porque a gente não pode só esperar as intervenções, a gente precisa também fazer em casa muitas atividades, e eu passei a fazer isso. E
agora ele já está mais crescido, já está com 14 anos e já me permite mais, com o tempo foi permitindo mais que eu pudesse trazer toda a vivência que eu tive por anos com ele para dentro da minha profissão. Eu nunca parei de trabalhar, eu sempre trabalhei, mas eu me dediquei muito a ele e foi daí que veio essa necessidade de falar sobre pessoa com deficiência. O Roland vai colocar na tela para a gente aí as imagens da conta da doutora Inajara no Instagram, não é? A doutora Inajara tem vários temas publicados na conta dela no Instagram, todos relacionados às pessoas com deficiência, direitos, inclusive da questão do autismo. Autismo não é incapacidade, direitos fundamentais do autismo, literalidade do autismo, tudo isso na página da doutora Inajara. Por sinal, o endereço está aqui na descrição desse vídeo para você também ter acesso a essas publicações, às informações deixadas no Instagram pela doutora Inajara Piedade da Silva. Mas vamos lá, doutora Inajara, sobre o tema realmente dessa entrevista de hoje. Né? É claro, obviamente, numa próxima oportunidade, queremos falar sobre a legislação para as pessoas com autismo, mas vamos falar sobre a questão de mercado de trabalho. Doutora, a lei de cotas existe. Para a senhora, ela é uma boa lei? Ela seria suficiente? Ou o que falta é uma fiscalização, um poder de fiscalização para que essa lei realmente seja cumprida? Bem, assim, a efetividade da lei, ela não atinge a sua plenitude. Isso é algo que foi constatado na minha pesquisa de doutorado. Né? Então, a gente tem uma lei que, no meu ponto de vista, ela seria uma boa lei. Nós, em legislação, assim, de uma forma geral, sabe, Abraão, o Brasil ele não é ruim. Ele, fazendo um comparativo com os outros países, a gente chega à conclusão que nós temos uma legislação muito boa. A LBI, gente, é muito boa. Ela é base para muitos países, né? Que é a Lei Brasileira de Inclusão. E a lei que trata das cotas, né, o artigo 93 dessa lei, ela também é boa. Só para vocês entenderem, assim, eu estou falando da legislação, estou falando da efetividade dela, né? Estou falando a lei, ela é boa? Eu entendo que sim, que é boa. No Brasil, nós temos, a partir de 100 empregados, a empresa ela é obrigada a fazer a contratação, e isso vai variando de 2% a 5%, né? Então, de 100 a 200 é 2%, e aí vai, de 201 a 400 é 3%, e vai. Bem, mais de 1.000 é 5%. Bom, o que acontece? Em Portugal, que foi o comparativo que eu tracei no doutorado, eles têm uma legislação bem mais recente, muito mais recente, 2019, a nossa é dos anos 90. Tá? Em 2019, eles têm uma legislação, e essa legislação determina que sejam contratadas pessoas com 1% contratação de 1%, se tiver 75 a 100 empregados, e mais de 100 empregados, 2%. Você entendeu? Assim, essa diferença é grande para o Brasil. Então, com relação à lei, a tua pergunta ela é boa? Ela é boa, para mim ela é boa. Agora, ela é efetiva? Bom, aí a gente vai discutir se ela está sendo cumprida. E os dados nos trazem, e quanto aos dados a gente nem tem argumentos, né? Porque os dados mostram que as pessoas com deficiência são incluídas no mercado de trabalho em 50%, em torno, né? 49, 53, dependendo do ano, você tem isso de inclusão no trabalho. Quer dizer, vamos explicar melhor para o nosso ouvinte das vozes da inclusão. Nós temos um número de vagas que devem ser preenchidas pelas empresas. Esse número de vagas é preenchido em torno de 50%. Sobram vagas para pessoas com deficiência, ao mesmo tempo que sobram pessoas com deficiência desempregadas. Então, o que está acontecendo aí?
Onde é que está o erro aí, doutor? Onde é que está? Qual é o problema que a gente encontra? Então, as empresas não estão preparadas, isso é óbvio, elas não fazem essas contratações, elas dizem, elas recebem multas por isso, e na minha pesquisa é claro, ficou claro, eu tenho uma relação de julgados, de que elas conseguem anular as multas. Elas conseguem anular, muitas, né? Não estou dizendo que a todas as empresas acontece a mesma coisa, mas eu tenho uma relação de julgados em que houve anulação de multas por conta de demonstrarem que elas tentaram fazer essa contratação e não conseguiram. Mas muitas vezes eu me deparo na vida, né? A gente tem um outro olhar, eu me deparo vendo, com cartaz assim, contrata-se PCD. Eu até falo para as pessoas que estão perto de mim, né? Falo para o meu marido às vezes, olha lá aquele cartaz, é só para depois colocar na ação judicial que tentou, né? Ó, tô contratando, mas você não chegou. Às vezes fazem até entrevista, mas não dão nem resultados, né? Não falam se a pessoa foi contratada ou não dão um feedback, nem de não estar contratando. Então, quer dizer, é só para que a fiscalização veja, entende? Então, isso é algo que a gente consegue ver claramente, de que as empresas precisam. E eu não estou colocando aqui como todas, porque a gente nunca pode generalizar, mas aqui, a maioria no Brasil, pelos dados que nós temos, né, da RAIS, vai mostrar que a maioria das empresas, elas não contratam, porque me parece que é a falta aí de até de conhecimento, sabe? De como fazer isso, de como incluir as pessoas. E assim, se você me permite, Abrão, vou ainda complementar dizendo o seguinte: quando você tem essa contratação ela está muito mais presente nas pessoas com deficiência física. Então, os dados mostram que 44%, em torno de 40%, vamos botar assim, mas 44% das pessoas com deficiência física conseguem ser incluídas no mercado de trabalho, enquanto que as deficiências mais severas ficam em torno de 1%. Então, você vê que nós temos também um problema dentro do problema. E aí, doutora, o que a gente percebe, não é, que as empresas elas simulam, não é, um interesse. Eu tenho interesse, mas, né, não consigo contratar porque não teve procura, né, ou porque a vaga exige uma certa regra e as pessoas não preenchem essa regra. Agora, é muito grave um Brasil com uma legislação, como a senhora disse, né? Eu até imagino que Portugal tenha copiado um pouco da nossa legislação aqui, melhorou lá, né? Melhorou a legislação, mas copiou daqui. Agora, o que muito me preocupa são essas empresas que conseguem cancelar os autos de infração, as multas, conseguem deixar de cumprir os termos de ajustamento de conduta, com o Ministério Público muitas vezes, né? Consegue esse êxito no judiciário. Agora, a senhora já imaginou qual seria o futuro da lei de cotas se a empresa tivesse hoje a seguinte opção: uma, contrata a pessoa com deficiência para cumprir a lei de cotas ou contribui para um fundo ao invés de contratar as pessoas com deficiência. Como é que ficaria hoje esse cenário se existisse essa segunda opção para as empresas, doutora? A senhora já imaginou qual é o impacto que isso pode acontecer, não só para a pessoa com deficiência que está no mercado de trabalho, mas para aquela que espera ir ao mercado de trabalho? Bem, a gente já tem o problema dessa inclusão no mercado de trabalho, como eu já comecei com os dados dizendo que, olha, metade das vagas destinadas às pessoas com deficiência são cumpridas, e a gente não tem essa situação que você coloca. Imagina com ela,
Então, aí você vai ter um problema maior ainda. E mais uma coisa, mais um dado que eu posso te trazer, que é o seguinte: as pessoas que estão empregadas hoje em dia, as pessoas com deficiência que estão empregadas hoje em dia, mais de 90% delas, 92% delas, estão empregadas por conta da lei de cotas. Então, olha só, se a gente tiver ainda uma possibilidade de não empregar, né, eu não sei qual vai ser. Das empresas eu não sei, nem tenho muito interesse nessa parte, mas assim, e das pessoas com deficiência? Porque a gente pode levantar aqui diversas questões. A pobreza é algo que está presente em todo o mundo, não é no Brasil, em todo o mundo quando se trata de pessoa com deficiência. Autores europeus, autores americanos, autores brasileiros, autores portugueses, minha base de pesquisa Portugal e Brasil, mas todos autores que eu busquei trazem a pobreza ligada à deficiência. E aí nós estamos falando por que dessa pobreza? Mas se você não está no mercado de trabalho, como é que você não vai ter a pobreza aí? E não é só para a pessoa com deficiência, é para o grupo familiar. Isso, o que eu estou falando? Porque eu estou achando, não, com base em doutrinadores, com base no relatório mundial da inclusão. Então, assim, não é com base, é com base científica isso. Nós temos a pobreza muito ligada à pessoa com deficiência. E no Brasil, assim, eu sabe que eu falo muito, você me corta, por favor. Quer perguntar, me corta, você não vai deixar eu falar demais aqui. Mas, assim, no Brasil, eu fiz uma análise de 3 políticas públicas. Né? Nós temos mais de 30 políticas públicas para pessoa com deficiência na esfera federal. Fiz uma análise de 3 políticas para trabalhar aí esse problema do mercado de trabalho. O IPI, né, para aquisição de carros, aposentadoria para pessoa com deficiência e o BPC, benefício da prestação continuada. Dessas 3 políticas, qual o impacto orçamentário delas? O que você acha, Abrão? Dessas 3 políticas, qual impacta mais o orçamento no Brasil? Eu acho que o BPC, ou estou errado? Não. De longe o BPC. O BPC impacta em torno mais de 50%, se eu não me engano, 66%. Esses dados, às vezes, eu até tinha anotado em algum lugar, mas bem, não importa. 66%, está aqui anotado, eu anotei, porque às vezes eu esqueço, se é tanto dado que a gente acaba esquecendo. Mas o BPC ele impacta 66%. E o IPI, 1, alguma coisa por cento de impacto do orçamento. E a aposentadoria para pessoa com deficiência, vamos melhorar aqui. Olha, o impacto do BPC, que é de 66%, ele equivale em torno de 53 bilhões por ano. O IPI, que é para aquisição do carro, tá, gente? Ele impacta 1,9%, aproximadamente 1 bilhão por ano. E aposentadoria para pessoa com deficiência em torno de 690 milhões gastos por ano. Sabe o que a gente consegue concluir daí? É o seguinte: quem recebe BPC não pode estar no mercado de trabalho. Então, o que eu tenho aqui no Brasil? A maioria das pessoas com deficiência não estão no mercado de trabalho, elas estão recebendo BPC. Ai, Najara, mas o que acontece é que o BPC não é só para a pessoa com deficiência, ele também é para o idoso. Tá, mas muito bem, que seja também para o idoso. Então, metade é para o idoso, metade de quem está acessando é a pessoa com deficiência. Ainda assim, é 33%. Tá, ainda então assim. Vamos fazer um cálculo aqui, doutora. Eu imagino que o lobby das empresas não seja tão forte quanto
o segmento da pessoa com deficiência para derrubar essa ideia da flexibilização da lei de cotas. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que os governantes do Poder Executivo Federal reflitam sobre o que estão fazendo. Mas vamos supor que haja a flexibilização. Lei de cotas, hoje, ela pode ser substituída pelo fundão. Vai gerar desemprego. A pessoa que for para a rua, perder o trabalho porque houve a flexibilização, essa pessoa vai migrar para onde? Para o BPC. Para o BPC. E quem é que vai custear esta pessoa que hoje está no mercado de trabalho e que ganha dignamente o seu salário para pagar as necessidades dele? Aí ele vai para o BPC. Hoje ele ganha 2, 3 salários mínimos na empresa onde ele está. Ele vai para o BPC, que é um salário mínimo. A qualidade de vida ou a pobreza ou a miséria para a pessoa com deficiência pode estar sendo plantada neste momento diante de uma proposta sem fundamentação nenhuma e que vai custar para os cofres públicos depois. Eu não consigo, doutor, entender essa matemática. Eu não consigo entender por que se você pode dar dignidade para a pessoa, você vai tirar para custear através de um benefício, de um assistencialismo. Esse cálculo não fecha para mim aqui, viu, doutora? Para mim também não fecha. Mas, na verdade, é possível que esteja se olhando apenas para um dos lados, né? René Descartes René Descartes disse que não existe solução simples para problema complexo. E nós temos um problema complexo que é essa inclusão, porque essa inclusão, a gente está falando aqui da inclusão da pessoa com deficiência, mas isso é mais amplo. Nós temos os familiares das pessoas com deficiência, né? Que em outro momento a gente pode falar aqui, mas é algo real. Muitas pessoas, muitos familiares não podem ir para o mercado de trabalho porque precisam cuidar dessa pessoa com deficiência. E esse raciocínio que você acabou de fazer com relação então a pessoa receberia o salário, né? Recebe o salário lá de 2 ou 3 salários mínimos, vai deixar de receber. Via de regra, ela vai para o BPC. Claro, a gente tem que entender que nem sempre vai, porque pode ser que essa família seja uma família com uma renda per capita maior e não esteja dentro dos requisitos do BPC. Mas, via de regra, via de regra, eu digo até, inclusive, que vai aumentar esse impacto orçamentário do BPC. É óbvio, no momento em que você tiver essa situação de possibilidade da empresa escolher entre contratação ou pagamento de multa, entre aspas, né? Porque não é uma multa. O que eu acho difícil, doutora, sabe? Quando a gente pode falar sobre mercado de trabalho, sobre a lei de cotas, quando a gente pode falar para um avanço, né? A gente poderia estar aqui falando sobre um avanço da lei de cotas, né? O que está sendo feito para um avanço? Nós estamos falando sobre o retrocesso. São tão poucos direitos. A lei é muito bonita. A lei brasileira, para mim, é a melhor lei do mundo sobre e para pessoas com deficiência. Mas nós, há muito tempo, o Diário PCD não consegue falar de avanço. Nós estamos falando em retrocesso para tentar manter o pouco que se tem. É difícil, não é, doutor? Ao invés de você construir, você ter que pensar em evitar a destruição do que já existe. Complicado tudo isso, não é, doutora? É verdade, é complicado. Tem um outro caso que também houve também uma grande repercussão, acho que você deve lembrar, que é uma inclusão, a inclusão no mercado de trabalho, mas através do concurso público, e que houve uma mudança na lei, no decreto, na verdade, que tratava, que dizia que a pessoa com deficiência ela teria que concorrer em igualdade de condições com as pessoas que não tivessem deficiência nas provas físicas. Olha só onde a gente chega, né? Olha só onde a gente chega. Quer dizer, a pessoa com deficiência física vai fazer um concurso que tenha que fazer uma corrida
de 100 metros, aí ela tem que concorrer em igualdade, tem que ser igual, tá? Não pode ter. Claro que isso acabou, né, sendo considerado inconstitucional pelo ministro Roberto Barroso, mas a gente não era uma coisa nem para se ter passado pela legislação, você não acha, Abrão? Então, mas esse mesmo ministro, presidente do Conselho Nacional de Justiça, no ano passado baixou uma resolução para o Exame Nacional da Magistratura, em que disse o seguinte: negros e indígenas terão uma linha de corte diferenciada das demais pessoas. E aí ele esqueceu da pessoa com deficiência. No Exame Nacional para a Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça fez isso. Nós estamos cobrando, inclusive a ANA-PCD, Associação Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência, se manifestou duramente, solicitou uma audiência com o ministro Barroso, e aí o CNJ percebeu, opa, peraí, fizemos algo de errado. Agora estão tentando consertar, estão tentando dizer o seguinte: nós faremos uma linha de corte diferente para as pessoas com deficiência no Exame Nacional de Magistratura. Por sinal, inverteram a situação. Estão dizendo que vão tentar fazer uma linha de corte diferente. Não, eles só vão querer igualar agora o erro que fizeram lá atrás. É complicado, doutora, ver um Conselho Nacional de Justiça que fala tanto em inclusão, em acessibilidade, em mecanismos, né, da inclusão completa, num Exame Nacional de Magistratura, excluir a pessoa com deficiência. Olha, quando eu acompanhei essa resolução, eu falei, não, está errado. Sabe quando você confere, lê de novo, no dia seguinte você lê de novo, fala, não, é uma falha minha. Mas não dá para entender, né, doutor? Porque às vezes a gente não acredita no que está lendo em resoluções ou na própria lei, né? Porque tem coisas que ultrapassam mesmo um entendimento básico, né? Algo que assim, olha, gente, como pode uma coisa desse tipo acontecer se a gente tem uma legislação tão boa, nós temos uma base até internacional, né? Porque a gente tem a convenção, né? A Carta de Nova York, que ingressou no ordenamento jurídico com força, de lei constitucional, quer dizer, a primeira a ingressar como força de lei constitucional, quer dizer, nós temos todo um respaldo, tanto na esfera internacional, claro, que abarcou no Brasil, assim como a nossa lei, né, que é citada fora do Brasil, né? Assim, eu posso dizer isso porque eu tive aula lá fora, né? Eu tive aula em Portugal, então lá eles citam essa legislação, eles falam bem da nossa legislação. Então a gente precisa dar condições de que ela seja aplicada, né? A gente precisa disso. Estamos entrevistando a advogada Inajara Piedade da Silva, em sua conta no Instagram, em pouco mais de um mês, teve aí uma visitação enorme, um acesso muito grande. Nós estamos compartilhando aqui na descrição desse vídeo tudo que a doutora Inajara publica com informações sobre e para pessoas com deficiência. Falamos na noite desta terça-feira, no Voz pela Inclusão, um pouco mais sobre a lei de cotas, sobre os ataques à lei de cotas no mercado de trabalho para pessoa com deficiência. E quero já deixar aqui o convite para que a doutora Inajara volte em outras oportunidades no Vozes pela Inclusão para falar sobre esse segmento que tenta manter os poucos direitos garantidos, que lá fora parece ser tudo muito perfeito, mas aqui dentro a dificuldade é muito grande. Doutora Inajara, muitíssimo obrigado pela sua participação no Vozes pela Inclusão e já fica o convite para você voltar outras vezes aqui no Diário PCD. Eu que agradeço, muito obrigado por abrir essa oportunidade de a gente conversar um pouco sobre essa inclusão no mercado de trabalho, que precisamos mesmo falar sobre o assunto. Quanto mais pessoas estiverem falando a respeito, mais a gente é ouvido, e é um prazer, foi um grande prazer estar aqui com vocês, e sucesso no canal Vozes da Inclusão.
Legal. Doutora Inajara Piedade da Silva, advogada no Rio Grande do Sul, mas com esse trabalho no Instagram para todo o Brasil e para todo mundo. Esse é o quadro Vozes pela Inclusão, dentro do canal do Diário PCD, tanto pelo YouTube, Facebook, em todas as mídias sociais, no nosso portal de notícias. Você acompanha todas as terças-feiras esse quadro onde nós procuramos falar sobre os direitos, falar sobre as pessoas com deficiência aqui no Diário PCD. Eu sou Abrão Dibi Júnior, estou apresentando o quadro Vozes pela Inclusão, mas o titular é o Dr. André Naves, que deve retornar em breve. Na noite de hoje, conversamos com a doutora Inajara. Deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu like, compartilhe um pouco do que nós falamos na noite desta terça-feira aqui no Vozes pela Inclusão. Muitíssimo obrigado, doutora Inajara, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, gratidão, parabéns pelo seu trabalho. Voltamos na próxima terça com mais um quadro Vozes pela Inclusão, mas amanhã, 6 horas da manhã, tem o Shorts, a notícia em 1 minuto, e depois, às 20 horas, mais um boletim aqui do Diário PCD. Tchau, gente, obrigado, fui, até mais.